Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. É sempre uma grande alegria estar aqui com você para que juntos nós possamos meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Essa palavra que, se a gente permitir que ela penetre na nossa mente e no nosso coração e se traduza no nosso dia a dia, ela vai se tornar verdadeiramente aquilo que ela é e deve ser. Palavra que nos salva. Então, abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 6. Lucas capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai ali. E daí é que deves partires de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sair daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como um protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, domingo passado nós escutamos aquele trecho do Evangelho em que Jesus queria estar com os discípulos de modo particular. Ele não queria que ninguém soubesse. Ou seja, Jesus ele faz questão de ensinar bem os seus discípulos, como eles devem ser discípulos, para que depois, como no Evangelho de hoje aponta, eles pudessem ser bons missionários. Então, o Evangelho de hoje ensina, mas será que a gente quer aprender mesmo? Será que nós estamos com o coração aberto, com a nossa mente aberta, com a nossa vida aberta a tudo aquilo que o Evangelho pode tocar e transformar? Jesus hoje dá para os discípulos a autoridade e poder, para fazer as mesmas coisas que ele fazia. Anunciar a boa nova do reino, curar os enfermos, expulsar os demônios. Veja, Jesus ele faz isso, mas ele permite também, ele dá também aos discípulos essa mesma autoridade que o Pai concedeu a ele. E aí os discípulos partiram. Jesus fez questão de recomendar que eles não precisavam se preocupar de levar muitas coisas. Ou seja, para partir em missão, é preciso que a gente esteja com o coração desapegado. Esses dias eu estive em uma peregrinação pelos santuários marianos da Europa. Fui a muitos lugares especiais, a Fátima, a Medalha Milagrosa, em Paris, lá em Medjugorje também, em Lourdes. E é muito interessante nesse processo de peregrinação, à medida que os dias vão passando, tudo isso de pegar ônibus de madrugada, às vezes de viajar, de ter que pegar avião, de subir, de descer, de entrar, de sair, de quando a gente vai pesar as malas, tem que ter aquele peso justo mesmo, aquele peso certo, para não ter que pagar excesso de bagagem. E me fez refletir bastante sobre as nossas preocupações. Jesus fala aqui de cajado, de bolsa, de túnica. Mas quantas vezes nós carregamos no nosso coração alguns apegos que não nos deixam partir em missão? A gente vai ficando com o coração pesado. A gente vai colocando aquilo como prioridade. Não obrigatoriamente deva ser um bem material, uma casa, um carro, um celular, um perfume, um computador. Não. Às vezes são afetos. Às vezes são até mesmo coisas espirituais. Como assim, Frei? Eu me lembro que quando eu fui para o convento,
o meu acompanhador, o meu pároco na época, Dom Estevão, que já está no céu, ele disse assim para mim: olha, meu filho, às vezes a gente tem que se desapegar até de algumas coisas espirituais. E quando eu cheguei no convento, eu senti muita falta do meu grupo de oração. Quando eu estava no Brasil, com toda aquela instabilidade, o afeto das pessoas, o carinho das pessoas, a visibilidade, e de repente eu tive que deixar tudo para poder ir para Roma para estudar e ali ser um mero estudante, em meio a tantos outros. Eu percebi exatamente aquilo que ele tinha falado, que às vezes a gente tem que se desapegar até mesmo de algumas coisas que são espirituais. Aquele cargo que você ocupa na igreja, que você não abre mão de jeito nenhum, pode ser um apego, pode ser um peso que não lhe deixa mais leve para partir para a missão que Deus te aponta. Às vezes o apego aos filhos, o apego ao esposo, à esposa, à casa, às instabilidades. Jesus está dizendo: vão, mas não fiquem preocupados de levar muitas coisas. Por quê? Porque nós confiamos que Ele vai providenciar, que Ele cuida de nós. E outra coisa, quem não receber vocês, porque vocês estão indo em meu nome, não é problema de vocês, é problema de quem não recebe. Por isso que sacuda até mesmo a poeira das sandálias, porque aquela cidade, aquelas pessoas que não deram ouvidos àquilo que vocês tinham para anunciar em meu nome, Jesus fala, estão rejeitando não vocês, estão rejeitando a mim mesmo. E o prejuízo é exatamente de quem não recebeu. Então, povo amado de Deus, nós como discípulos missionários, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma autoridade, nós temos um dever de partir em missão com o coração livre. E sabendo que se alguém não receber a mensagem que nós anunciamos em nome de Jesus, não em nosso nome, não é problema nosso. É problema de quem não soube abrir o coração para receber essa boa nova, essa boa notícia que transforma a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.